go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change. Olá pessoal, segunda parada do nosso passeio aqui, Fortaleza de Santa Catarina. Então tá aqui Renato, nosso guia e motorista e contador de histórias. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. Essa fortaleza aqui, a fundação dela se dá em 1584. Primeiramente em madeira e posteriormente ela é reformada e feita toda assim, em pedra calcária, né, como ela é hoje. Aqui dizem que existe uma ponte elevadiça, onde ela baixava e subia, e um fosso, né, que já era para fazer ou iniciar a defesa por aqui. Mais adiante a gente vai conseguir ver toda a estrutura e todos os detalhes, as nuances que tem aqui nessa fortaleza. Show! Bom dia. Qual o valor da taxa? R$2. R$2 por pessoa. Isso. Você registra aqui o nome e a cidade, por favor. O pessoal não quer assim. Estou sem óculos. Merda que é. Cidade. Vamos ver. Esse é o nome da cidade. Registrado. Bora, obrigado, bom dia, bom trabalho. De início, aqui na entrada a gente já vê algumas características da fortaleza. Por exemplo, a gente começa pelo piso, é um piso liso, o pessoal chama popularmente como piso pinado. Era para facilitar na hora que escorrer alguma coisa que eles jogassem, como óleo, como água, porque no teto aqui a gente tem essa fenda. Nessa fenda descia assim, tipo de uma lâmina. Então essa lâmina descia, quando havia a invasão, havia a primeira porta e havia a segunda aqui. Então a segunda era fechada, eles ficavam presos tentando arrombar, e aí os que ficassem aqui, nesse espaço que descia a lâmina, já cortava e feria os que estivessem aqui embaixo. Por essa fenda também jogava água ou óleo quente. Então por isso o piso para facilitar também escorrer mais e atingir mais pessoas. Esses nichos aqui, quando fossem essas janelas, a gente vê que elas nunca dão de frente uma para outra. É para evitar a questão do fogo cruzado. Então os soldados também entravam nas antessalas quando havia a invasão, colocavam os mosquetes, as espingardas da época, começavam a atirar assim para eliminar uma parte dos invasores. Aqui na entrada você vê também que ela faz uma curva, né? É para também impedir, porque geralmente quando se invadiu um forte, um castelo, eles vinham com um tronco grande de árvore correndo para tentar derrubar a porta. Se tinha curva, ele não conseguia entrar. Pegar velocidade. Por causa da curva. Então é toda questão de estratégia. Bem sacado. Para enfraquecer o inimigo na entrada. Aqui a gente tem a capela de Santa Catarina. A capela
é diferente da Fortaleza. Por quê? A Fortaleza ela foi nomeada Santa Catarina em homenagem à rainha da época, que era Catarina. Já a capela não, a capela é da Santa Catarina de Alexandria. Então, só que as duas coisas coincidiram. E aí o pessoal pensa que é a mesma coisa, mas não é. Hoje o original aqui é a construção, a caixa em si, paredes e chão, né? Teto já foi refeito, essa parede aqui já foi rebocada, né? Que na verdade ela é toda feita assim, que nem esses aqui é o arco que você vê, pedra calcária, ela é toda construída assim. Só que posteriormente o pessoal foi e rebocou, né? E aí, só que a gente sabe que a construção dela toda é assim, que nem ali a igreja de São Francisco também, que ela é toda em pedra calcária, só que depois foi rebocada toda. Mas a construção dela toda é em pedra calcária, tirada aqui do Rio Paraíba mesmo, todo o material para ser construído aqui. Certo? Aqui a gente vai ver, cuidado do degrau, que aqui é alto, a diferença. A gente vai ter o panorama geral da fortaleza. E aí a gente vai ver aqui, do meu lado direito, o alojamento dos oficiais. Do lado esquerdo, a gente vai ter o alojamento dos cabos e soldados. Aqui no anterior, a gente vai ter a casa do Capitão Mor, que era o general da fortaleza. Olha. E mais lá atrás, onde tem o pessoal saindo ali, era o paiol, que é onde se guardava munição, armas, bola de canhão e por aí vai. Hoje a gente tem vários espaços onde cada um conta um pouco sobre alguma história. A gente vai ter aqui algo que não é específico do local, porque aqui era um forte militar, não era moradia. A questão dessas camadas de telha, que era o que dava a classe social na época. E foi colocado aqui para a gente falar a respeito. Onde, quanto mais camadas de telha se tinha na casa, significava que era mais abonado, era mais rico aquela família. Então, e cada camada dessa tinha um nome, né? Então, quem tinha 3 camadas de telha tinha a sobeira, que dizem que é onde surgiu a palavra soberba. Quem tinha sobeira era rico. Quem tinha a beira, era a segunda camada, era só 2 camadas, era mais ou menos. E quem tinha eira só tinha uma camada. Então era o que era pobre, mas ainda tinha um teto. Quem não tinha teto, que era pobre lascado, que nem eu, aí era o pobre sem eira nem beira. Ah, daí vem a expressão daí sem vem eira a nem beira. expressão popular sem eira nem beira, é quem não tem nenhum teto pra dormir à noite, né? Sim. A gente vai seguir por aqui, ó. Paiol, que é onde guardava as armas, a pólvora. E aqui tem algo curioso, porque quando os europeus vieram de Portugal, eles sentiram que o calor aqui é muito maior, principalmente aqui no Nordeste, né? Então eles tinham um certo receio, medo, que a pólvora acabasse dando ignição só pela temperatura. Então eles tentaram fazer um local um pouco mais frio. E aqui a gente vê um tipo de um projeto de engenharia, que a gente vê que esse teto ele tem 2 camadas, e entre essas 2 camadas é oco. Então, essas entradas de ar é para um lado o ar circular de um lado e sair pelo outro, tornando assim esse espaço aqui um espaço um pouco mais frio, mais ameno. Hoje a gente só tem aqui dentro representações de cartas náuticas, que eram as cartas que eles tinham na época para fazer a navegação, para poder encontrar os locais. Todas feitas em azulejo, na época era de papel mesmo. Cartas náuticas representativas, só que em azulejo. Que legal, cara. Nessa máquina aqui a gente vai ver onde a gente está. Então, como eu falei para vocês, Cabedelo é uma península, de um lado está o mar, do outro está o rio. E a gente está bem aqui, ó, ponto estratégico, Forte de Santa Catarina. A capital João Pessoa, ela justamente nasceu pelo rio, porque eu tenho um encontro de rio com o mar aqui, e aí as navegações elas vieram, entraram pelo Rio Paraíba, lá na frente se encontra com o rio Sanhauá, e lá em cima foi onde se deu o início da cidade. E ao contrário da maioria das cidades, não nasceu do sentido do litoral para o interior, mas do interior para o litoral. Devido a esse fato,
histórico do rio, ele se encontrar com o mar. E aí foi feito essa fortaleza que a gente está conhecendo hoje, uma bateria de canhões que é nessa ilha, que lá de cima a gente vai ter visão, que é a Ilha da Restinga, e do outro lado existe a Ribeira, é um local chamado Ribeira, que tinha o Forte de Santo Antônio. Como esses dois eram de madeira, eles ruíram, eles deram cupim e desabou antes que começasse a ser cuidado. E aí só quem ficou inteira foi a Fortaleza de Santa Catarina, por já ser em pedra calcária, que por muitos anos também ficou abandonada, e aí mais ou menos na faixa de 30 anos, que é algo muito recente para uma construção dessa magnitude, que começou a ser cuidado. Então, armas da época, roupas, móveis, os canhões, uma parte foi levada, tinha canhão de bronze, foram tudo roubado daqui. Então, só não levaram o que não conseguiram levar nas costas, que é a estrutura e os canhões mais pesados de metal, que não valia tanto a pena descarregar nas costas. Foi o que sobrou aqui. Isso é história, gente. A gente vai ter a pedra frontão, né? Essa é a pedra fundamental que é considerada a primeira pedra que foi colocada na construção da fortaleza, quando ela começou a ser construída em pedra calcária. E aí eles tinham esse costume de, no final, eles marcavam qual foi a primeira pedra, e no final eles retiravam essa pedra como um ato comemorativo, simbólico. E aí faziam inscrições sobre o reinado, sobre o reino da época. E aí a gente vai ter ela escrito no português arcaico, que era o português de Portugal, que hoje também já não é usado mais na gramática atual. E aí a gente vai ter o que tinha escrito aqui no primeiro estrofe e na segunda falando a respeito da fortaleza em si. Essa pedra foi o quê? Só para eu ver. A primeira pedra que foi colocada e depois retirada no final da construção da fortaleza. Essa fortaleza qual foi? Era desde quando? Ela começou a primeira versão dela foi construída em 1584, ela toda em madeira. Muitos anos depois, quase 200 anos depois, ela começa a ser construída em pedra calcária como ela é feita hoje. Então vários reinos passaram por aqui, invasões também chegou a acontecer. Quem construiu essa em calcário? Em calcário ainda eram os portugueses, né? Mas os portugueses construíram primeiro em madeira, aí teve o governo da Espanha, aí veio os holandeses invadiram, conseguiram conquistar, ficaram 20 anos na costa do Nordeste. E aí quando os holandeses são expulsos, é que eles constroem ela em pedra calcária. Aí Quem construiu é português ou foram escravos? Em ordem dos portugueses, mas foi uma escrava, com certeza. Foi uma escrava. Aqui essa pedra, essa parede aqui, que a gente vê, essa aqui ela vai ser a mais larga que a gente tem aqui, é a da casa do Castor Mó. Ela vai medir de largura 17 metros. Que tinha que aguentar a bala de canhão. Não, ele ficava lá em cima. Aqui fazia parte do complexo da casa dele. Quem ficava aqui no foco? Ficava forte só os militares, os soldados, que era para proteger a capitania. Né? Que na época não existia nem a Paraíba emancipada. A gente fazia parte da capitania de Itamaracá, que era lá em Pernambuco. Então era a capitania só. E os ataques vinham nesse sentido aqui? Vinha nesse sentido. Aqui justamente é um pouco estratégico, porque aqui a gente vai ter encontro de rio com o mar. E no desbravamento eles subiram pelo rio e lá em cima, onde é o centro histórico, foi onde iniciou a cidade. Sim. Então, se eles tentassem atacar ou pelo rio ou pelo mar, a embarcação ia até passar por aqui. Então, por isso que bem estratégico. Bem estratégico a posição. Perfeito. Aqui a gente vai ter um mural todo feito em azulejo, onde a gente tem a representação da Guerra de Guararapes, né? Onde se juntaram os povos que existiam no Brasil, principalmente os negros que foram libertos, né? Que o chefe deles era o Henrique Dias. Teve o Felipe Camarão, que ficou conhecido como cacique dos povos, e houve a Guerra de Guararapes, onde eles se uniram para expulsar os invasores do Brasil. Então, onde se deu o marco
do Exército Brasileiro, o seu início simbólico se deu ali com a união de todos os povos e essa guerra. Nesse mural a gente vai ver os cajus na parte superior, em volta deles, que vai ser a fruta mais abundante que a gente vai ter no Nordeste. A gente vai ter na parte de baixo, inferior, vai ter o dicionário com símbolos indígenas, né, que eles usavam para fazer suas escritas. A gente vai ter os monstros do mar, que seriam as baleias, que seriam esses verdes, né, e alguns símbolos de Portugal, outros símbolos indígenas e bandeiras de famílias da época. Pô, perfeito. Muito bonito. Não se perdeu nada, né? Conseguiram. Rapaziada, tá encerrado aqui o roteiro que o nosso guia nos passou aqui na Fortaleza de Santa Catarina. E agora nós vamos para nossa terceira parada, que é onde, Renato? Hoje a gente vai para uma praia, onde a gente vai poder fazer o almoço, né, de vocês. Vai ficar como nosso ponto de apoio, mas a gente vai lá para a Praia do Bessa, que lá é uma praia também boa para banho e tem uma mega estrutura para vocês poderem ficar à vontade. Beleza, então bora. Finaliza Fortaleza Santa Catarina, partiu praia e almoço. Pode ser? Bora. Quer coisa melhor que isso? Bora, cara, vem com a gente. Wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out.